galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar da disciplina de História sobre Brasil e os períodos históricos. Vocês sabiam que o nosso Brasil ele passou por vários períodos históricos, várias coisas aconteceram com o nosso país. E o primeiro período histórico que nós vamos abordar hoje, ele é o período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, 1534. Mas eu coloquei 1530 porque certos acontecimentos aconteceram até 1530. Então, galera, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não tinham intenção de chegar aqui ao Brasil. Eles queriam chegar às Índias. Mas isso é algo que vocês vão poder perceber ao longo das aulas, tá? Então, o primeiro contato que eles tiveram foram com os povos que aqui já habitavam, com um povo, na verdade, que aqui já habitava, que era o povo indígena. E o primeiro grande marco do período pré-colonial foi o encontro com os indígenas. Os indígenas, eles não conheciam ninguém com aquela aparência, com aquelas roupas e aquele tipo de armas que os portugueses usavam. Eles acharam um pouco estranhos, mas também ficaram muito curiosos a respeito daquilo. E apesar deles não conhecerem e eles terem curiosidade, eles foram até os portugueses. E também tem um detalhe, eles não falavam o mesmo idioma, então eles começaram a se comunicar através de mímicas, gestos, beleza? Vamos lá. A partir desses gestos que os indígenas faziam para que os portugueses conseguissem se comunicar, eles também perceberam que os portugueses tinham vários objetos que eles não tinham e chamavam muito a sua atenção. Vou dar um exemplo a vocês, tá? Eles tinham pente, eles tinham espelho, os portugueses. E quando as índias viam isso, acharam aquilo muito atrativo. Os portugueses ensinaram como usar. E assim eles conseguiram iniciar um laço de amizade. A princípio era uma amizade saudável, mas depois vocês vão ver como a coisa ficou complicada. Tinha um português nesse grupo que chegou nas nossas terras, chamado Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da esquadra portuguesa. Ele escrevia, ele redigia ao rei de Portugal tudo o que estava acontecendo naquela viagem. E ele foi o responsável a mandar uma carta ao rei de Portugal, dizendo que nas terras onde eles chegaram, habitavam pessoas que ele deu o nome de índios. Vocês sabem por que eles deram o nome dos índios? De índios? Porque eles pensavam que eles tinham chegado às Índias, gente. Isso mesmo. Eles não sabiam que aqui era o atual território do Brasil. Eles pensavam que tinham chegado às Índias. Por isso que os primeiros habitantes que eles viram nessa terra, eles chamaram de índios, tá? O Brasil passou por um momento muito importante, Apesar dessas descobertas, vários portugueses chegando aqui, explorando o nosso território. Cada pessoa que vinha explorar, que no caso os portugueses nesse período pré-colonial, eles deram um nome para o nosso Brasil. Terra de Santa Cruz, Ilha de Santa Cruz e por assim vai tantos outros nomes, tá? Já tem até uma videoaula anterior sobre os nossos nomes que vem falando um pouquinho sobre quais os nomes o nosso atual Brasil recebeu, beleza? Depois do Brasil ter recebido vários nomes, uma característica desse período pré-colonial foi a exploração do pau-brasil. Para quem não sabe, o pau-brasil é uma árvore que do tronco dela, se extrai uma coloração avermelhada. E por que os portugueses queriam tanto explorar, arrancar essa árvore da nossa terra? Porque a partir dessa árvore poderia ser feito roupas, tintas, pinturas, na época eles não diziam maquiagem, mas aquela coloração poder passar nos lábios das mulheres, e assim vai tantas coisas que poderiam ser usadas para o pau-brasil. Porém, como o pau-brasil era uma das maiores riquezas do nosso país, sim, galera, o pau-brasil era uma vegetação muito rica aqui no nosso país, porque ela proporcionava a todos várias matérias-primas. Só que como os portugueses começaram
a exploração do pau-brasil, a nossa terra foi perdendo um pouco dessas riquezas. E o que eles faziam? Eles estavam aqui no Brasil e precisavam exportar isso para Portugal. Então eles criaram um lugar chamado feitorias. Feitorias é como se fossem uns galpões, né, umas fortalezas, perto do litoral, ali na margem do mar, para que eles pudessem guardar o pau-brasil para quando fosse exportar estivesse perto do mar. E essa forma também era utilizada a feitoria para a proteção do litoral e as riquezas que dentro daquele galpão eles guardavam. Beleza? Aqui, como eu coloquei, as feitorias, galpões onde guardavam o pau-brasil próximo ao litoral. E eles enviavam, né, esse pau-brasil para toda a Europa. E por aqui nós terminamos algumas características do período pré-colonial. Agora nós vamos falar sobre o período colonial, que começou em 1530, mais ou menos como eu falei, e vai até 1822. Gente, esse período foi o maior, um dos maiores da nossa história e que foram um dos mais marcantes, tá? A característica principal desse período colonial foi a cultura da cana-de-açúcar. Isso mesmo, a cana-de-açúcar, aquela docinha que a gente gosta de apreciar, ela mesmo. A cana-de-açúcar também era uma das grandes riquezas que existiam aqui na nossa terra. E ela era a matéria-prima usada nos engenhos. Os engenhos eram lugares onde eles pegavam a cana-de-açúcar e transformavam em aguardente, em açúcar. Os engenhos eram responsáveis por isso, produzir aguardente e açúcar. E esses engenhos que foram criados, o primeiro engenho criado foi criado por Martim Afonso de Souza. Junto com a criação do engenho, também foi criado por Martim Afonso de Souza a primeira vila do Brasil. Recebeu o nome de Vila de São Vicente. E logo a seguir também teve a criação de uma outra vila muito importante, a Vila de Santo André. A Vila de São Vicente e a Vila de Santo André, na história do Brasil, ela se encontra atualmente em São Paulo, mas não existe mais a vila. É só para vocês entenderem onde fica a Vila de São Vicente e onde fica a Vila de Santo André. Elas foram construídas ali em São Paulo. E quem foi responsável por fundar a vila e criar os engenhos foi o nosso grandioso Martim Afonso de Souza. Gravem esse nome aqui porque ele é muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não terminei a aula sobre o período colonial. E aos meus alunos do 4º ano, peço que vocês copiem esse resuminho no caderno de vocês, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!